Cheia de spoiler e ao mesmo tempo perfeita, One Piece tem uma nova abertura que carrega tanta informação escondida que parece ser feita para você assistir 100 vezes e ainda achar novos detalhes. Um ajuste que realmente merece aplausos, porque a tradição da Toei é spoiler bastante o espectador com suas aberturas. E é tão antiga que é até estranho chamar de spoiler, mas quem não lembra de descobrir um novo tripulante, o poder de um vilão, um novo usuário de haki e ainda mais coisa através de abertura? Só que dessa vez as coisas mudaram. Sim, a abertura traz símbolos, levanta questionamentos e até acena para teorias que nem todos os fãs conhecem ainda. Mas faz tudo isso com velocidade, inteligência e muito hype, sem subestimar a cognição dos fãs para absorver a mensagem que vai além mesmo das páginas do mangá. Por isso hoje a gente vai trazer uma análise completa da nova abertura, revelando possíveis spoilers, explorando referências, comentando as inspirações e te deixando por dentro de absolutamente tudo por trás daquela que está sendo considerada uma das melhores openings da história de One Piece. Fala galera, Chapéu Espera aqui, eu sou o Derek, review completo da opening, vocês pediram e toma aqui a análise aprofundada, detalhe por detalhe, frame por frame, dessa que pra mim é a melhor opening recente de One Piece. Pra você também, comenta aí quais você gosta mais e por quê. Mas sem mais delongas, deixa o like, se inscreve, na moral, agora, por favor. E chama a vinheta, ó. Começamos dentro do laboratório do Vegapunk, onde um monitor liga revelando o Doutor. Esse é um quadro exato do capítulo 1108 que marca o início da mensagem do cientista para o mundo. Depois temos 3 segundos de caos com os chapéus de palha e os satélites do Vegapunk sendo mostrados sempre em um contexto de perigo. Por último, a gente vê o Sanji chutando um laser, uma referência a ele protegendo a Bonnie do Kizaru lá no 1107. De lá, a gente vê a figura demoníaca do Jay Garcia, cheia de tons de vermelho, preto e roxos, realmente evocando a ideia de mal por trás dos olhos escarlates do capeta. Em seguida, acompanhamos a projeção do Dendemushi, que através da mensagem do Vegapunk está espalhando a verdade para o mundo, representado aqui pelas pessoas queridas que passaram na vida dos Chapéus de Palha. Vemos a Dandan, Whoopslap, Makino, Koshiro, Zef, a galera do Baratie, os piratas do Sop, Kureha, Dalton, Nojiko e muito mais. E aí que entra um efeito muito bem pensado. A transmissão do Vegapunk fica estática no meio da tela, enquanto os cenários vão mudando. Essa técnica foi muito usada na abertura que encerra o ano, dirigida pela Megumi Shitani. Mas, dessa vez, de um jeito ainda mais simples, o diretor conseguiu mostrar como a mensagem era a mesma e que o mundo inteiro estava acompanhando. Inclusive, essa é a deixa para comentar sobre a direção dessa abertura que caiu na mão do Yuki Kamiya. Esse é um cara muito talentoso que em pouco tempo já tem vários feitos absurdos. Além de já ter trabalhado com One Piece antes, animando um MMV, um trailer do mangá, para o capítulo 1000 ali em 2020, no meio da pandemia. Depois disso, ele dirigiu um dos 12 encerramentos originais de Chainsaw Man, o número 3, e fez um trabalho tão bom que recebeu a oportunidade de dirigir a opening número 1 da segunda temporada de Jujutsu Kaisen no ápice do seu hype. E é aí que eu sempre bato na tecla. Várias aberturas e encerramentos estão viralizando, furando a bolha do mundo dos animes. E assim como rolou com Kimetsu, Jujutsu, Dandadan e até Mashle, One Piece também tem esse potencial. Mas para isso precisamos de grandes aberturas com músicas icônicas. O Yuki Kamiya é uma excelente escolha, e eu tenho que dizer que a música também foi um acerto bem grande. Ela traz uma vibe anime mais raiz, que eu gosto bastante, com rockzinho, com animação, e que eu sinto que às vezes faz um pouquinho de falta em One Piece. Da projeção, vemos Atlas, Frank e companhia fugindo pelos tubos da Labo Phase no 1105, cortando pro Luffy nicando ali no 1107, claro, Zoro versus Lute, como vimos no 1108. Depois a gente pega um panorama rotatório de Egghead em chamas, mostrando o poder do Buster Call. Dali, Vegapunk estrebuchado e depois Bonnie olhando para Nika de maneira esperançosa. E nesse momento que a abertura sobe mais ainda de nível. Da figura de Nika, o título aparece, com a menininha de 10 anos também enxergando a imagem do seu pai Kuma, dançando alegre como o deus do sol das suas histórias. O icônico Chapéu de Palha aparece, resistindo ao vento até não conseguir mais, voando e trazendo o título original e também os gigantescos Reis dos Mares, nadando por cima da floresta submersa na Ilha dos Tritões, onde tantos anos antes escondia um poneglyph que desde então
desapareceu. Uma escolha interessante, mas muito simbólica, até porque os Reis dos Mares estão relacionados a uma porrada de coisa importante em One Piece. Como a profecia que o Oden e o Roger ouviram descendo a telha dos Tritões, a arma Poseidon, ter comido o braço do Shanks, apesar de que não foi um Rei dos Mares, né? Foi um Lorde da Costa. Tá, mas agora calma. Nika se divertindo, e aí vemos Dory e Brog chegando com os exércitos gigantes. Desculpa, mas ninguém vai me convencer que essa careta dos dois aí já não é uma referência ao Dome Reverse e aos poderes de Mu. Como a galera do mangá já sabe, afetam em especial os capitães gigantes que ficam com esse mesmo olhar brilhante e maligno. Vocês podem reparar também na composição da cena, sempre com algum personagem animado em primeiro plano e a projeção da imagem no fundo. Sim, é proposital. Do mesmo jeito que um Dendemushi projeta a mensagem do Vegapunk, o efeito que gera é exatamente esse. Dali, a traidora York passa, enquanto Stella conversa com o Pitágoras e o Shaka enfrenta um cérebro gigante, o seu próprio cérebro gigante. A composição evolui, revelando Sakazuki de costas ao fundo, com cores mais frias, e o Kizaru em primeiro plano, nitidamente sofrendo com a situação em amarelo. Entre os dois, vemos o perfil dos vice-almirantes e marinheiros combatendo em Egghead. Aqui claramente está representada a hierarquia da marinha, como mesmo o Kizaru estando destruído emocionalmente, demonstrando isso na cara dele, o Sakazuki está de costas, como se o comandante tivesse que ignorar a humanidade do seu subordinado para que ele cumpra a missão. Depois um take rápido desse robô gigante de Egghead, que na verdade tem nome, se chama Emeth, para mais uma composição diferente. Centro, uma faixa cartografada, que representa a grande rota, cruza a tela, dividindo a cena e o mundo entre os planos de cima e os de baixo. Vemos lá a galera de Wano, embaixo um grupo encapuzado em um salão nobre. Me deu uma vibe de Reverie ou dos monarcas durante o Pacto dos 20 Reinos no século perdido. Logo depois, vemos em cima a Shirahoshi, uma arma ancestral, e embaixo a reação dos civis observando a destruição da Lulusia, o uso da arma ancestral Uranus. Quem corta a harmonia da composição é justamente a mão de Mu, que delicadamente entra em frame para se encontrar com uma borboleta, só para no exato momento do contato iniciar uma reação destrutiva que pulveriza o frame em uma explosão de preto e vermelho. Nessa explosão, nos deparamos com uma estante, carregando livros em um espaço vazio. É importante notar o contraste do azul e dos tons frios da estante com o calor da luz e iluminação vinda do espaço, uma clara representação de como os livros escondidos da história são uma luz oculta da verdade. A gente pode ir mais longe ainda nessa metáfora, né? Porque tem uma estante completa e aí tem um livro faltando, e esse livro faltando é a luz. Obviamente, é a parte da história que não está mais revelada, que está oculta, justamente nessa parte oculta que se esconde a luz mais poderosa. Afinal, Imu parece ser essa figura antagonística ao Sol, né? Uma espécie de representante das trevas que quer afogar a luz a todo custo, até mesmo metaforicamente, por trás de uma estante. Mas quando a mesma estante cai, representando a destruição de Ohara, vemos os livros submergir. O que parece ruim, mas é bom, porque é uma representação dos livros que foram salvos durante o Buster Call de Ohara sendo jogados no lago. Isso aí é a biblioteca secreta de Ohara, que ainda não foi revelada no anime, mas que é a fonte de tanto conhecimento que o próprio Vegapunk acabou usando para criar essa mesma mensagem que é um dos temas centrais da opening. Indo mais fundo, vemos aquele quadro famoso animado dos Reis dos Mares lá do capítulo 1116, mostrando como o mundo de One Piece afundou mais de 200 metros desde o século perdido, escondendo toda uma civilização logo abaixo da superfície. Depois o ritmo acelera. Vamos para a Sala da Autoridade, onde o resto dos Gorosei se transforma e se teleporta pelo pentagrama capirótico do abismo. Depois a gente vê 3 takes bem rápidos, da Sala de Autoridade, da explosão de poder e depois a explosão chegando em Egghead, para logo em seguida vermos um frame muito rápido dos Gorosei e finalmente focar um pouco mais no olho de Imu. A harmonia com a música, né, o sincronismo de áudio e vídeo é muito bem capturado nessa opening, e aí você sente no tum 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 do rock and roll, cada frame sendo usado ali para elevar ainda mais a sensação do espectador. Top! A gente sabe que esse diretor trabalhou muito bem tanto em Chainsaw Man quanto em Jujutsu Kaisen, e dá pra ver que ele trouxe o know-how de como animar criaturas demoníacas e fazer cenas perturbadoras, mas ao mesmo tempo espetaculares. E eu digo isso porque o Luffy explode de dentro do olho do Imu, o que é bem bizarro. Ele abre o globo ocular com as mãos, trazendo a luz do sol por trás daquela imagem que é carregada de trevas. E daí é um ritmo, uma loucura intensa por uns bons 20 segundos.
Tornado Biruta com Dory olhando para uma ave demoníaca lá em cima? Pois é, o Marcus Mars. Depois a gente tem um efeito muito maneiro, como se o Luffy estivesse usando a própria tela para emborrachar e o impulsionar em direção à ação e blow! Toma-lhe metalinguagem em One Piece. Lá do alto, ele prepara o golpe com um sorrisão bem maroto, ele já olha pro Jay Garcia tipo, vai se ferrar, irmão. Pum, mais um ataque explosivo insano, e aí corta para mais ação panorâmica rotatória, onde a gente vê Frank, o gigante, Bonnie e os marinheiros lutando. Depois, ali parece para mim Oimo e Kashi indo pra cima do Nasujuro, que dá um parry a la Sekiro, fazendo um frame de impacto em formato de caveira de cavalo. E quem tá lendo o mangá sabe que esse formato de caveira de cavalo é bem específico e tem tudo a ver com os poderes demoníacos do Nasujuro. O samurai ancião dá um corte horizontal que acaba revelando vários cubos que rapidamente tomam a forma de poneglyphs e começam a desmoronar enquanto a Vivi toma o quadro e é ameaçada por uma mão enorme partindo de uma rachadura da Red Line revelada no teto brevemente. Ou seja, metaforicamente, a mão vem do próprio castelo de Marijoá, que fica no topo do continente. É nítido, né? É a mão de Mu, mas essa parte é especial. Por quê? É uma referência insana porque o Imu conta pro Cobra que não sabe se foi enganado ou se a ancestral da Vivi, a Nefertari Delili, realmente espalhou os poneglyphs pelo mundo de propósito. Então, o corte do Nasujuro, revelar os poneglyphs na hora que a Vivi entra em cena, é absolute cinema. A papelada sobe, referência a Vivi estar escondida com Morgan's Big News, além também de termos os cartazes de recompensa que o Imu é tão obcecado por. O próximo take mostra o Rei do Mundo sozinho, antes de esfaquear a imagem da Shira Roche no meio dos cartazes já picotados do Luffy, da Vivi e também do Barba Negra. Corta pro Shanks brabão andando no centro, flanqueado pelos outros dois imperadores, Barba Negra e Bug. E não é por nada, mas botar Barba Negra e Bug em cena junto, pra mim, já significa mais coisa do que aparenta. Enquanto a sombra do Ruivo vai cobrindo os piratas rivais, Luffy vai entrando em cena pra tanto receber o chapéu, como colocar o chapéu no presente. De lá, Shanks revela o seu pai, Garlin, com 4 cavaleiros sagrados atrás dele. O foreshadow tá aí, os fãs do mangá já sabem exatamente quem são esses 4, Shamrock, Kirin, Rangunko e Sommers. Depois, Kobe no centro, com o QG da Marinha no Novo Mundo por trás, a galera da Sword e no topo, Kuzan de um lado e Sakazuki do outro, indicando as diferentes forças que influenciam a organização até hoje. Em seguida temos o Sabo com os comandantes do exército revolucionário por trás dele, até que finalmente Dragon é revelado, junto à tempestade que aconteceu em Logtown, salvando o filho Monkey D. Luffy do futuro imperador, o palhaço Bug. Toda essa sequência não é à toa, na verdade. Eu acho que é a interpretação muito inteligente, muito perspicaz do capítulo 1121, com aquele quadro final tão icônico, que mostra todas essas figuras e nos prepara meio que pra parte final de One Piece. O anime tá sabendo disso, né? E obviamente tá preparando a gente pra essa que vai ser a adaptação de um dos quadros mais importantes da história do mangá. E é exatamente essa cena em Logtown adaptada que dá lugar a um time-lapse, voltando rapidamente tantos anos no passado e revelando a execução de Gold e Roger, ou seja, o início da grande era dos piratas. De Barba Branca, Oden e Roger rindo e tomando um saquê, em panorama nós giramos para Ace, Luffy e Sabo, até crescermos e nos tornarmos Ace e Yamato conversando em um ano. É uma sequência muito linda que eleva ainda mais a arte, porque desses momentos icônicos evoluímos para o Luffy saindo do barril, um efeito meio aquarela, meio desenhado, e uma referência ao primeiro episódio do anime. Depois, a promessa no barril logo antes de entrar na grande rota. O sonho dos homens não tem fim em Jaya, a reação do bando ao sonho do Luffy, até que o New School toma voo, deixando Emeth sozinho perante o céu azul, até que o chapéu de palha que saiu voando volta para a cabeça do Luffy perante ao sol e acaba a transmissão com a destruição do próprio laboratório. Que abertura brilhante, que abertura genial, que tem muita inteligência por trás do storyboard, da composição. Obviamente a animação é de altíssimo nível, a música encaixa muito bem também, apesar que, assim, eu vou deixar aqui uma leve crítica. Eu acho que foi uma boa escolha de música, mas eu realmente acho que o que impede One Piece de furar a bolha completamente nesse aspecto de opening e tal, eu acho que é uma música melhor. Quando eles descobrirem que se você tiver 1 minuto de música boa pro TikTok, acabou,
eu acho que aí a gente vai levar pro próximo patamar, mas eu acho que ainda não vai ser agora. Essa música é maneira, mas eu sinto que não é nem um rockzão, tipo, uou, quebrou completamente a banca, nem é completamente diferente, tipo assim, é uma nova pegada pra One Piece, eu acho que não fez nenhum nem outro, apesar de que, olha só, calma, eu gostei muito da música, foi uma música muito boa, que combinou muito bem com a abertura, harmonizou legal, eu só não acho que essa música vai causar uma grande comoção global, só isso, apesar de que a opening, em termos de animação, é excelente, é absolutamente excepcional. Então, galera, comenta aí o que você achou, deixa o like, me responde, tá no nível que você esperava, é a melhor opening do mundo, não é, deixou alguma coisa a desejar, a música poderia ser melhor, a música tá perfeita e você amou, e eu sou maluco, não sei. Deixa o like, se inscreve, dá essa moral pra gente, checa o link na descrição, Alanzito, obrigado por editar, como sempre, um beijo, um queijo e... valeu! Pode palha secreto. Cara, impressionante. No review do capítulo eu falei o quê? Falei, pra você que não entendeu aí como a galera tá assistindo sobre a Shaq, talvez o Neymar, você seja ídolo do Neymar e você sinta assim. Por isso que eu falei zoando que a Shaq era o Neymar. E aí eu recebi vários hates, entendeu? Vários hates. Nossa, 2025 ainda idolatrando o Neymar, marmanjo e tal. Como se eu fosse o fã do Neymar. Aí é muito duro. Eu me senti o Norland, o mentiroso, indo pra execução ali acusado de uma coisa que ele não mentiu, que ele não fez. Mas eu acho que eu fui reivindicado, ó. Sou One Piece e a vida é o Shanks. Não, eu fui aclamado pelo fato de que o Neymar tomou 6-0 e tá tudo bem. Tá tudo bem, mesmo tendo sido Vasco, né? Mas acho que nem é tão ruim ser o Vasco porque é inofensivo, né? Então eles merecem uma alegria. É isso, galera. Pode parecer secreto, mas valeu!